Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 10 de abril de 2025. Nossa, quinta-feira. Rapaz, que zebraças em Champions League. Ah, Cris, eu sabia que o Real ia perder, mas não sabia que ia ser 3-0. Perdeu pro Arsenal, sem camisa. Será que vira? Dá o papo reto, vocês acham que o Real vira? Eu não desconfio não, né? Mas parada dura. Inter também. Rapaz, essa Champions aí, hein? Quebrei. Vambora, vamos começar, vamos falar de 1h45 da tarde, Conference League. Eu tenho Legia contra Chelsea, primeiro jogo na Polônia. Aqui o Chelsea, mesmo sendo na Polônia, eu acredito num bom resultado, tá? Assim como na fase anterior, pegou o Copenhagen, ganhou tanto na Dinamarca quanto ganhou em casa também. A tendência, né, o Legia, que é um time até inferior ao Copenhagen, que o Chelsea ganhe os dois jogos. Se você não tiver tanta confiança assim, vai com empate anula. Acredito que dificilmente o Chelsea perca esse jogo para tentar decidir, reverter um placar na Inglaterra. Eu considero muito difícil e estou fechado aqui com o Chelsea, tá bom? Quem quiser buscar gols, é um jogo de ida, né? Mas é um Chelsea que vai para frente. Eu gosto. Pode ser 1,22, pode ser legal. Pode ser legal buscar 2 golzinhos. Mas aqui é Chelsea. 3 horas da tarde, Sauditão da Massa. Tem um jogo do Al Ittihad contra o Al Oruba. Vou falar, hein? Aqui é jogo para o Al Ittihad vencer e vencer bem. É o líder, tá com 5 pontos na frente do Al Hilal. Chance dele vencer aqui, aumentar essa diferença para 8 pontos. Vai enfrentar o Al Oruba, que luta contra o rebaixamento. É jogo dentro de casa, jogo para o Al Ittihad ganhar, tá bom? Vem de mais de 10 jogos invicto, vem marcando gol nos últimos 10 jogos. Só que olha só, vem de 10 jogos de ambas marcam. Até falei no jogo contra o Al-Ahly com vocês, né? Era 9 jogos seguidos de ambas marcam do Al Ittihad. Tendência de chegar ao 10º era muito grande. O jogo acabou sendo 2-2, né? Se eu não me engano, o jogo foi 2-2. Mas eu vou falar aqui, eu não entraria em ambas marcam não, tá? Porque eu não confio muito nesse ataque do Al Oruba. Em 26 jogos fez apenas 22 gols. Aqui não me pega, tá? Por mais que tenha chance de fazer gol por conta da defesa do Al Ittihad, que sofre bastante, mas aqui pelo ataque do adversário, como tem até uma média inferior de gols do que partida, não tem nenhum gol por partida, aqui eu não entraria nesse ambas marcam. Mas eu entraria no Al Ittihad para ganhar e completava com mais de 1,5, né? Já que o nosso adversário também tem uma média de 2 gols sofridos por partida, pode ser interessante, tá bom? E eu ficaria nessa faixa aí. Caso o Al Ittihad tome um gol, igual ele está tomando todo o jogo, ele teria que fazer 2 de qualquer forma para ganhar. Então, Al Ittihad aí mais de 1,5 gols para completar a saúde. Vamos falar agora de Europa League. 4 horas da tarde eu tenho o Lyon contra Manchester United. Jogo também para gols, cara. O Lyon tem sido muito over lá na França, mas muito over. Se pegar os últimos 10 jogos do Lyon, ele marcou pelo menos 2 gols, tá? Nos últimos 10 jogos. Tanto que nesse final de semana agora a gente mandou no VIP mais de 2,5 gols. O jogo do Lyon contra o Nice, né? O jogo foi 2-1. E, cara, o Lyon tá vivendo um momento muito over e eu tô tentando explorar ao máximo todo o jogo possível aqui do Lyon. Já o Manchester, né, que não vai arrumar nada no campeonato inglês, tá ali na parte da tabela. Se tu dividir a tabela em 2, o Manchester United tá na segunda página da tabela. O foco realmente aqui é tentar ser campeão da Europa League, não só pelo título, que seria muito bom, mas porque dá vaga na Champions, né? De ser campeão da Europa League, o Manchester vai conseguir disputar a Champions da temporada que vem. E o Manchester está focado. Time por time, quem é melhor? United. Momento. O Lyon é melhor. Eu iria em gols, tá? Porque o Lyon ele vai tentar fazer esse resultado em casa. O Lyon não vai tentar vai segurar um empate ou tentar decidir esse jogo lá no Old Trafford. Ele pode ser castigado, né? Por mais que o Manchester não viva um bom momento, o time do Manchester ele é bem melhor, um investimento muito maior que hoje é o do Lyon. Isso é inegável. Se o Manchester conseguir acertar ali a forma de jogar, ele ganha os 2 jogos. Mas, nessa fase que o Manchester tá, eu prefiro ficar de fora. Arriscaria 2 golzinhos e também não mais do que isso, tá? 2 golzinhos eu arriscaria pela forma que o Lyon joga. E é isso. Outro jogo que eu tenho das 4 horas é Tottenham contra o Frankfurt. Vocês vão ficar meio chateados comigo, mas para mim o Tottenham ganha esse jogo, cara. Para mim o Tottenham é muito mais time que o Frankfurt. É um som ali, companhia, dentro de casa, onde o Tottenham vai tentar fazer esse resultado. Jogar na Alemanha é muito difícil. Vai pegar um Frankfurt que vem sofrendo gols em 9 jogos. Vou falar, hein? Aqui eu tô fechado com o Tottenham. Quem quiser ir no empate anula, de repente, mas aqui eu fecho de fato com o Tottenham. Como eu também fecho em gols, tá? 2 gols paga em torno de 1,20.
Tottenham vem sofrendo gols com frequência. O Tottenham é um time que está focado, assim como o Manchester, na Europa League, porque também está no terço de baixo lá da Premier, não vai arrumar nada, não vai arrumar vaga para lugar nenhum. A chance de conseguir vaga em alguma coisa é através da Europa League. Só que pro Tottenham, né, que não tem título, não ganha título nenhum, ser campeão é o máximo. Se for campeão do campeonato de peteca, o Tottenham tá feliz. Pro Manchester já vale mais a Copa pro Manchester já vale mais a vaga para Champions do que o título. E o Tottenham tá focado, cara. É um bom time esse time do Tottenham, tá? Dá os seus moles aí, mas para mim o Tottenham não perde na Inglaterra. Se você não confia, vai em gols, mas para mim o Tottenham não perde esse jogo na Inglaterra. Vamos seguir aqui, vamos voltar para Conference League rapidinho. Tem um jogo que eu gosto às 4 horas da tarde, que é o jogo do Betis contra o Jagiellonia Białystok. É um time da Polônia, né? Aqui o Betis que vive um grande momento com o Antony comendo a bola. Empataram com o Barcelona, né, na casa do Barcelona esse último final de semana. É um time que vai tentar fazer esse resultado dentro de casa, assim, já tentar liquidar essa classificação em casa. E eu tô super fechado com essa vitória do Betis. Tá? Pro Betis seria muito legal pegar um título internacional, mesmo não sendo lá, né, uma Conference League ainda não tem tanto respeito assim, mas para esse tipo de time que nunca ganha título é algo sensacional, tá? E acredito também que o Betis tem tudo para fazer o resultado em casa para depois não ter que correr atrás de lá na Polônia. Vamos falar agora de Sul-América, né? Vamos começar por onde? Libertadores ou Sul-Americana? Vamos começar com Sul-Americana. 7 horas da noite, Vitória vai até a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça. Vamos lá, jogo duro, é Brasil e Argentina. O Vitória aí, não sei até que ponto vai tentar priorizar essa Sul-Americana, né? Eles já mandaram mal no primeiro jogo, empatou, perdeu, eu não recordo. Perdeu no Brasileirão pro Flamengo, tomou um gol no finalzinho, empatou em casa com a Universidade do Equador, não foi um bom resultado. Vai pegar uma Defensa e Justiça que é chato demais de enfrentar. O que eu gosto para esse jogo? Vamos lá, primeiro cenário. Eu gosto menos de 4 gols, tá? Brasil e Argentina tende a ser jogos truncados. Então, menos de 4 gols para mim é a primeira opção. Segunda opção, se a sua casa de aposta tiver cartão, mais de 4,5 cartões ou ambas levam 2 ou mais cartões, também chega muito forte. É Brasil e Argentina, além de normalmente ser um jogo truncado, é um jogo muito faltoso, jogo de catimba, jogo de falta. E eu gosto também desse cenário aí de cartões para essa partida. Favoritismo, com todo respeito ao torcedor do Vitória, mas na Argentina é duro de pegar os caras. Eu acho que se eu fosse apontar para um lado, eu apontaria para o lado do Defensa e Justiça, mas eu não me envolveria nesse jogo aqui, resultado não, tá bom? Não me envolveria não. E digo mais, o valor tá no Vitória, mas também não colocaria meu dinheiro. 6 jogos sem ganhar, não dá não. 5, né? Vamos lá, vamos para a Libertadores. 7 horas da noite, Racing contra o Atlético Bucaramanga, que é jogo para o Racing ganhar. Vem de uma goleada de 3-0 lá no Ceará contra o Fortaleza. É muito mais time e é jogo por... Aqui é poucas ideias, tá? O Racing focadaço aqui na Libertadores deve ganhar esse jogo sim do Bucaramanga. Seguindo aqui, outro time que joga contra um colombiano é o Internacional. O Internacional dentro de casa contra o Nacional Medellín. O Nacional Medellín é um time chato, né? O Atlético Nacional Medellín, mas o Internacional é muito mais time. Eu tô fechadinho aqui com o Inter para ganhar, não entraria nem no empate anula. Eu vou nessa vitória aqui. Jogo pro Inter ganhar. Conseguiu um bom empate contra o Bahia, tá? Empatar lá na Fonte Nova contra o Bahia e um bom resultado, ainda mais que estava perdendo, buscou esse empate no final do jogo e tem tudo aqui pro Inter ganhar, somar mais 3 pontos e indo somando pontos, né? E ficando bem colocado aí no grupo, porque, vou falar, Medellín também deve perder pro Bahia fora, que Inter e Bahia vai passar, não tem jeito, não tem ponto de correr. Vamos lá, São Paulo e Alianza Lima do Peru, jogo para São Paulo ganhar, apesar de não estar vivendo o melhor do seu futebol, é muito mais time. Ganhou na Argentina já, né? O São Paulo ganhou o primeiro jogo de 1-0 do Talheres, que, pô, eu acho que o Talheres aí é o mais difícil do grupo, é mais jogar na Argentina. São Paulo ganhou, tem tudo para ganhar do Alianza Lima aí, somar 6 pontos e já começar a encaminhar essa classificação aí. São Paulo tem tudo para ser líder do grupo. Outro jogo que eu tenho aqui das 9h30 da Libertadores é Colo-Colo contra Fortaleza. Jogo lá no Chile é o jogo da vida do Fortaleza. Tá? Por quê? Porque perdeu o primeiro jogo em casa contra o Racing. Analisando que o Racing deve passar de fase, porque ganhou do Fortaleza em casa, no futebol pode acontecer qualquer coisa, mas acho que o Racing caminhou bem a classificação nesse jogo. Porque o Bucaramanga deve ganhar o Racing, o mais fraco do grupo. E aqui essa segunda vaga seria Colo-Colo e Fortaleza. Cara, o Fortaleza tem que fazer um bom jogo aí
para decidir em casa, depois ali no jogo do retorno, o Fortaleza ganhar e passar 3 pontos o Colo-Colo. O Fortaleza não pode perder esse jogo de jeito nenhum, porque de repente o Racing ganhando, que é o provável, vai a 6, o Colo-Colo vai a 4 e o Fortaleza já fica 2 jogos atrás aí dos 2 primeiros. Então vamos lá, primeira coisa, o que eu gosto? Acredito no jogo truncado, tá? Pelo estilo de jogo das duas equipes. Por mais que o Colo-Colo tenha sido 3-3 o primeiro jogo, se você pegar o histórico dos jogos do Colo-Colo, ele é uma exceção. Ó. 0-0 no Chile, aí teve esse 3-3, aí 1-1, 1-0, 2-0, 2-1, tu vê que a gente tem 1-0, a gente não vê 4 gols, né? A gente vê 2, mas não vê 4. Então, eu gosto do cenário do menos de 3 gols e meio, que é o menos de 4 gols. O Fortaleza cumpriu no 9 dos últimos 10 jogos. É interessante pra gente. Cara, eu tava vendo aqui que quando eu passei aqui rapidinho, eu falei, pô, parece que foi ontem que o Fortaleza enfrentou o Colo-Colo. Caramba, foi em 2022. Caraca, já vai fazer 3 anos. Meu pai do céu, como o tempo passa rápido. Foi 22 mesmo? Acho que aqui tá errado, não é possível que passou 3 anos já que eles se enfrentaram na Libertadores. Oxi. Será? Enfim, menos de 4 gols. Minha primeira opção. Outra opção, vou falar, eu ia na ousadia, um golzinho do Fortaleza. Tá pagando bem, acho que tá pagando em 30, se não me engano, pro Fortaleza fazer um gol, botaram uma duplinha aí. Independente de Fortaleza ganhar ou não, um gol dá pra fazer, hein, no Colo-Colo. Tomou 3 daquele, pô, do Bucaramanga. Será que não leva um golzinho do Fortaleza, não? Acho que pode valer o risco. Vamos lá, Atlético Mineiro e Desportes e Iquique, do Chile, jogo lá em Minas, é jogo pro Atlético ganhar, tá? Não tem pra onde correr, quiser acrescentar o mais gol e meio. Queria até botar o Atlético para ganhar o primeiro tempo, mas o Botafogo me traumatizou. Eu acredito no Atlético já indo para cima, né? Já tentando decidir esse jogo no começo. E eu fecharia sim com essa vitória do Atlético já no primeiro tempo. Mas, pensando numa dupla, em algo assim, dá para botar esse Galo para vencer, o Galo e mais de gol e meio. Fluminense e San José. Aqui é jogo pro Fluminense amassar, tá? O Fluminense deve ganhar o primeiro tempo, deve fazer gol no segundo tempo também. A não ser que tire o pé. Mas a tendência é que no primeiro tempo o Fluminense já vem para decidir o jogo. Tá, então eu fecho com essa vitória do Fluminense no primeiro tempo e marcha. Não tem pra onde correr, não. E é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Né? Temos aí alguns jogos que não me interessam, de Europa League e Conference League. Passei todos os jogos aqui dos times brasileiros que vão jogar. E também o Etihad, que junto com o Fluminense talvez sejam os grandes favoritos aí do dia. Nos vemos amanhã, que seja um dia melhor do que ontem. Tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do São Paulo em cima do Alianza Lima em casa. E para fechar, a vitória da Etihad também em casa contra o Alvoroba. Essa é a nossa duplinha de total de 1,66 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!